programa Além dos Fatos, ele é um programa um pouco noticiário e um pouco analítico. A gente noticia alguma coisa que está em evidência na mídia e alguma notícia que está em evidência na mídia e analisa de acordo com a Bíblia. Mas, claro, o objetivo do programa não é apenas de caráter informativo. Nós trazemos a informação, trabalhamos um pouco com esse fato, por isso que, inclusive, além da reportagem, tem uma entrevista que a Ana sempre faz com alguma pessoa convidada. E aí, logo após a entrevista, eu entro com a minha parte, que é uma reflexão bíblica, trabalhando um pouco o tema do programa, né? E a ideia é sempre assim, a gente buscar na Bíblia uma palavra de conforto, de esperança, de orientação. O pastor vem com a parte espiritual daquela notícia, o que a gente pode tirar de proveito daquilo, que muitas vezes são coisas ruins, né? E a gente não consegue ver o lado bom das coisas. E o pastor vem com uma mensagem de esperança em cima daquela notícia. Normalmente eu faço assim, a partir do tema, eu começo a imaginar textos bíblicos, experiências de vida, né? Comentaristas, eu geralmente abro alguns comentários bíblicos que tenho, analiso, né? Textos também de Ellen White, Espírito de Profecia, e eu faço assim eu anoto todas as ideias que vão vindo na minha cabeça, eu vou colocando num papel, sabe? E aí, claro, sempre com oração, pedindo a Deus para iluminar, e depois eu vou aí selecionando as ideias que eu considero serem melhores, né? E tento sempre buscar um texto que vai ser o meu texto referência para a mensagem. Essa rotina de pautas, ela é um pouco doida, assim, porque a gente, por exemplo, o programa de terça, a gente está assistindo os noticiários, a gente tem que viver informado, né? Então já começa a assistir os noticiários no fim de semana inteiro. E o Salatiel, ele é meu marido e também assistente de produção, então a gente discute a pauta, a gente tem várias reuniões de pauta ali dentro de casa mesmo, ou onde a gente estiver, se tiver uma TV ligada, alguma coisa assim, a gente está assistindo, olha, isso dá para ser assunto no Além dos Fatos, tal, dessa semana. Quando a gente chega na segunda-feira aqui, aí eu passo já para o pastor Gilson, e daí eu passo para ele a informação, o que a gente pensa em fazer com aquilo, o que ele poderia abordar na pregação dele, e daí ele vai pincelando também com o jeito espiritual dele, né? E a gente faz uma boa mistura aí de notícia com a Bíblia. Então, tendo feito essa reunião e decidido o nosso assunto, Ana vai trabalhar as reportagens, definir entrevistas e tal, e aí eu vou focar na Bíblia, buscando tentar encontrar a mensagem apropriada para o programa, né? Isso na segunda de manhã em relação à terça à noite. E quando é quarta de manhã, mesma coisa. Ela me apresenta algumas possibilidades, nós definimos o tema para quinta-feira à noite. Eu sou produtora, sou a repórter e também apresento o programa, né? Então, assim, a gente não para a semana inteira. Embora o programa seja só 2 vezes na semana, a gente está trabalhando a semana inteira com isso. Rotina é uma coisa que realmente não existe no programa. A gente até tenta gravar alguma coisa, uma ou outra coisa, mas é impossível, porque por exemplo, acontece alguma coisa hoje de ruim ou de bom, não sei, dá no noticiário, a gente tem que derrubar o que tiver na frente, o que tiver produzindo no dia para poder colocar aquela notícia. Eu costumo dizer que Deus dá as pautas pra gente, de acordo com o que Ele quer que a gente fale, que a gente aborde, que o ser humano está precisando naquele momento, né? A gente costuma entregar, assim, a matéria para o editor na parte da manhã, até no máximo 2 horas da tarde, para ele, do dia que a matéria vai ao ar, para que se tiver algum detalhe, algo que mudou, alguma coisa a ser acrescentada, a gente já passa isso para ele, tudo certinho no material. E daí eu só fico aqui nas redes sociais, bolando o que a gente vai falar no programa, conversando, interagindo com as pessoas. Salatiel posta as enquetes também, que é muito interessante. A gente precisa demais da participação do público no nosso programa. E a gente fica mais por conta da interação e também para a checagem do material que está sendo feito, né, finalizado lá na edição. Então daí depois o editor finaliza tudo, a gente vai lá, assiste. O pastor Gilson no dia, ele tem que se concentrar no sermão dele, no que ele vai falar.
Então eu costumo mandar o material para a gente poder casar direitinho o que eu tô falando com o que ele tá falando. Eu costumo gravar o material na ilha de edição, ali no WhatsApp mesmo, no celular, mando para ele: pastor, ficou assim a minha matéria, assim o Fala Povo, e a música vai ser essa e essa, para você casar aí com a sua mensagem. Se o senhor quiser pegar algum gancho da matéria, por exemplo, o cantor também, o Salatiel que seleciona, ele que cuida da agenda musical do programa, a gente tem que ter todo o cuidado certinho para que a música final ela case exatamente com o que o pastor vai estar fechando no sermão dele. Então, assim, é um programa todo linkadinho. Se uma coisa der errado, a gente pode perder, né? A gente vai para o camarim por volta ali das 8 horas, né? A gente continua acompanhando aqui para ver se tem mais algum fato que aconteceu em cima daquela notícia, algum detalhe que a gente não colocou na matéria, para de repente falar lá na hora, né? Então a gente fica acompanhando aqui e depois eu vou para o camarim por volta das 8 horas. Eu chego geralmente para o programa, eu chego por volta de 8h30 da noite aqui na Novo Tempo, aí eu vou direto lá para o camarim trocar de roupa, a roupa geralmente já está preparada, né? Depois a gente vai lá para a sala para maquiagem, tem que passar por isso, né? Eu já estou um pouco mais acostumado e eu já percebi que de fato é necessário, né? E aí depois da maquiagem a gente vai para o estúdio. Aí o trabalho inteiro fica, a responsabilidade inteira fica em cima do assistente, que é o Salatiel, porque daí ele vai pegar, vai tomar conta do convidado para mim, de receber o convidado, orientar também a pessoa que vai cantar, que vai falar. Então ele toma conta da logística assim, do programa. Depois ele sobe e vai fazer o ponto para mim. Ali, naquele momento, eu não posso estar ligada em nada, não posso estar vendo nada, eu tenho que me concentrar em tudo que eu vou falar. Normalmente a gente entra no estúdio às 9h30 da noite, meia hora antes. E aí a colocação de microfone e alguns contatos ali mais, e detalhes últimos, né, da preparação. E 10 em ponto, a Ana entra no ar e eu fico ali atrás das câmeras torcendo, orando. E em seguida entra a minha vez e graças a Deus o Senhor tem conduzido muito nosso programa. Eu sei que eu tenho um público assim bem heterogêneo, né? Porque nós temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, além do mais, muita gente experiente em relação ao conhecimento da Bíblia, né? Cristãos já de muito tempo, mas há também pessoas que estão começando a entender um pouco a Bíblia, né? Ou tem ainda um conhecimento assim bem primário em relação à Bíblia. Então aí a gente precisa realmente da orientação de Deus, né? Eu peço sempre a Deus assim que me ilumine para que eu consiga comunicar a mensagem, sabe? Seja na hora que eu estou citando o texto bíblico, seja na hora que eu estou citando uma experiência de vida, seja na hora que eu estou falando assim um pouco mais sério, né? Falando ao coração, ou na hora que eu tento descontrair um pouco. Na verdade, Dalise, tudo é feito com o propósito de que a mensagem chegue, né? Que a mensagem alcance as pessoas nas suas diferentes realidades. Isso é só pela graça do Senhor, né? Só pela bênção de Deus mesmo que é possível. Sem os Anjos da Esperança, nosso programa não existiria, né? O Além dos Fatos é um programa novo, começou agora no início de 2015, assim como vários outros, né, nessa grade nova de 2015. E todos esses programas novos, eles existem em função dos Anjos da Esperança. São essas pessoas que de forma voluntária e sistemática fazem doações para Novo Tempo e essas doações é que viabilizam, na verdade, todo o ministério da Novo Tempo. Então, sem os Anjos da Esperança não existiria Além dos Fatos, não existiria Novo Tempo. De modo que a gente tem assim uma profunda gratidão, né, por essas pessoas que de maneira tão bondosa e com a visão da missão da igreja de evangelizar, de comunicar o evangelho, elas se unem conosco para que juntos nós possamos fazer esse trabalho.